Nós estamos estudando o livro de Lamentações. Não é um livro para ser alegre, não. É um livro que condiz com o nome, é lamento. Lamento por causa do pecado, lamento por causa da invasão dos caldeus contra e sobre Jerusalém. Eles estão nessa situação devido a vários descuidos da vida espiritual. Isso pode acontecer conosco também, quando nós vamos nos descuidando, a gente fica defasado na leitura da Bíblia, na oração, e nós nos tornamos presa fácil das coisas ruins da vida. O mundo já é ruim, o mundo já é difícil, pela própria natureza caída do mundo, mas as pessoas que vivem nesse mundo são pessoas más, pessoas que têm alguma ação boa, porque as pessoas são feitas à imagem de Deus, mas na sua essência mesmo há uma maldade inerente no ser humano. E o ser humano ele causa males para si próprio e também para outras pessoas. Então você nunca está seguro nesse mundo. Não há segurança total nesse mundo. Você sempre está à mercê, ou sempre está debaixo do risco de um maluco te abordar e te bater, ou te agredir fisicamente, ou até de tirar a sua vida. Você está sujeito a um maluco que faz zigue-zague na estrada com o carro dele e tirar você da pista e te jogar numa vala. Você está sujeito a pessoas mal intencionadas a darem um golpe contra você, contra as suas finanças, contra os seus bens, e contra a sua casa, contra a sua família. Você nunca está seguro nesse mundo. Então, o livro de Lamentações, no capítulo 4, nos fala de perda, ou perdas. Os nobres perderam a sua honra. A nobreza se foi. Você não sabia mais quem era um mendigo de um príncipe. Porque eles estavam com o rosto cheio de fuligem, eles estavam com as roupas maltrapilhos, eles estavam doentes, desnutridos, desidratados, porque eles ficaram sitiados, circundados pelo exército dos caldeus por 18 meses, 1 ano e meio, cortando todo o abastecimento de água, impedindo que eles fossem trabalhar em suas lavouras, cuidar do seu gado. Houve casos, e muitos casos, de mães que matavam seus próprios filhos para assar e comer seus filhos. Então a situação estava degradante, humilhante. Eles perderam a nobreza, a honra, perderam a decência, e agora eles perdem a segurança. Eles não têm mais segurança. Porque a qualquer momento os caldeus entrariam e saqueariam tudo e violentariam as mulheres, fariam mal para os chefes do lar e os acorrentariam e os levariam até Babilônia. Uma situação de muito lamento. Dentre tantas culpas que eles carregavam, 2 precisam ser mencionadas. Era culpa dos sacerdotes e culpa dos profetas. Os pastores da época. Os religiosos da época. Toma cuidado com essa turma. Porque igrejas, movimentos religiosos, sacerdotes, pastores, líderes espirituais, eles podem tirar de você
tudo. A sua honra, a sua decência, seu dinheiro e sua segurança. E era isso que estava acontecendo conforme nós lemos a partir do versículo 14, Lamentações 4, 13 também. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela, de Judá, o sangue dos justos. Erram os falsos profetas e os sacerdotes, erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. As pessoas agora olham aqueles profetas e dizem: apartai-vos, imundos. Gritavam-lhes: apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações: jamais habitarão aqui. Povinho odiado agora são os profetas. E temos que acrescentar, os falsos profetas. Porque os profetas verdadeiros eles mataram. Os profetas verdadeiros eles prenderam. Os profetas de Deus foram calados. E aí eles começaram a pagar, não a apagar, mas começaram a pagar com dinheiro. Pagar os falsos profetas para dizer: paz, paz em Jerusalém. Não haverá cativeiro. Deus não vai vir com a ira dele, não. Podem ficar tranquilos. O prognóstico é tempo ensolarado. Não haverá tempestade. Só que a tempestade veio e abateu feio. E o versículo 16 diz: a ira do Senhor os espalhou, os falsos profetas, né? Ele jamais atentará para eles, os falsos profetas. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Agora não adianta recorrer aos sacerdotes, aos falsos profetas, porque eles não estão conseguindo salvar nem o couro deles. Eles não conseguem salvar a própria vida deles. Eles estão tentando fugir, eles se espalharam. E os caldeus vêm e eles não falam: quem aqui é sacerdote? Quem aqui é profeta? Esses aí eu vou preservar. Não, eles vêm como um rolo compressor e vêm em cima de todos. Anciãos, juízes, profetas, sacerdotes, todos. Assim como o Senhor Jesus falou dos falsos profetas, que vão até dizer: mas em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor dirá: malditos, apartai-vos de mim, não vos conheço. Assim acontecerá com os falsos profetas. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que acessamos, porque tem muitos falsos profetas querendo tirar de você muitas coisas preciosas. Tirar de você a sua convicção, tirar de você a sua inteligência. Sim, eles conseguem tirar a sua inteligência, porque você começa a acreditar em coisas absurdamente loucas que eles propõem. Eles tiram de você o seu tempo, tiram de você o seu dinheiro, tiram de você a sua alegria também. A ira do Senhor se espalha, ou se espalhará contra os falsos profetas dos nossos dias. Ali naquela época já é um aviso para nós do que aconteceu. Os falsos profetas não tiveram segurança própria, por isso eles não podiam dar segurança para as pessoas também. Versículo 17: os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. O povo de Judá agora não tem mais a quem recorrer. Eles recorriam aos religiosos, aos sacerdotes, profetas, e eles tranquilizavam o povo, mas era uma ilusão. Agora que a ira do Senhor caiu sobre a cidade de Jerusalém, eles procuram algum socorro, mas em vão. O povo, nas suas últimas economias da cidade,
o rei Zedequias, eles pagaram, eles fizeram um acordo com o Egito. E eles confiaram também na Assíria. E ao pagar e fechar um contrato com o Egito, eles pensavam, bom, na hora H, o Egito vem e nos livra dos babilônios, porque eles juntam força com a Assíria, embora fossem outrora os nossos inimigos, agora nós fazemos uma aliança com eles. E eles pagaram adiantado. Você sabe o que aconteceu, né? Perderam o dinheiro. Perderam suas últimas economias da cidade. Porque o Egito, na hora do vamos ver, o Egito ficou para trás. O Egito não ajudou Judá. A Assíria também descumpriu o seu trato. Os irmãos deles, os edomitas fizeram a festa. É tudo que eles queriam. Eles queriam a derrota de Judá. E eles entregaram seus irmãos para os caldeus. Então é um povo que busca o socorro, mas o socorro não vem. Restou quem? Deus. Quando tudo der errado, busque a Deus. Nós sabemos que não é assim que deve ser, não é? Nós temos que buscar o Senhor desde madrugada, conforme diz o salmista. Nós temos que buscar ao Senhor de madrugada, à noite, durante o dia. Mas eles deixaram como último recurso. E eles buscaram a Deus e Deus falou para Jeremias, fala para o povo que não adianta nem orar, que eu não vou ouvir. Então eles não têm mais ninguém a socorrer. Eles não têm ninguém que possa socorrê-los. Então eles têm mais é que deixar o pescoço deles ser agrilhoado com aqueles colares de ferro, e eles vão ser levados para o cativeiro. É isso que eles vão fazer. Versículo 18: espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. Como nós vimos hoje pela manhã, alguns chegaram a pensar assim, é melhor eu ser atravessado por uma espada a sobreviver a esse sítio, ou seja, os caldeus em volta de nós. Porque a fome foi extrema. Os caldeus, além de circundar a cidade, eles tinham também no meio do povo soldados. Isso me faz lembrar dos guetos, que na Segunda Guerra Mundial foi feito para deixar os judeus ali dentro. Os mais famosos são da Polônia, os guetos de Varsóvia, quando o governo do Hitler, né, ele fechava as pessoas dentro das vilas, dentro das ruas. E lá ficavam os poloneses, mas teve também outros lugares. Eles podiam sair de casa para a rua, comprar uma coisa aqui e ali, mas os quarteirões eram fechados. Eles ficaram presos dentro do próprio bairro deles, nos guetos. E o povo de Judá estava num gueto, estava preso ali dentro da sua própria cidade. As muralhas circundavam a cidade, mas eles não viviam só dentro das muralhas. Ali eles adoravam o Senhor, porque ali que estava o templo, ali tinha as coisas religiosas, mas eles precisavam sair. Eles precisavam fazer manutenção nos aquedutos de água, eles precisavam plantar e colher, eles precisavam cuidar do gado deles. Isso era tudo fora dos muros de Jerusalém. Agora eles estão presos ali. E presos ali, eles estão passando muita fome. E
eles não podem nem andar ali na rua, porque os caldeus estavam espreitando, olhando para eles. Se eles tivessem atirador de elite, né? Aqueles rifles com lente longe, eles iam olhar para ver se pessoas estavam tentando fugir. Como de fato eles mataram algumas pessoas que tentavam fugir, com a ajuda dos edomitas. Os edomitas ficaram ali dentro daquele sítio, porque os edomitas não estavam lá em Jerusalém, eles eram ao sul. Mas eles também mandaram seus agentes para trabalhar a favor dos caldeus. Então eles ficavam lá de olho, com o binóculo deles. Brincadeira, não tinha binóculo naquela época. Mas eles ficavam olhando. Quando tivesse algum judeu tentando fugir, atravessar algum cantinho ali, porque foi feito, ou foram feitos buracos nas muralhas. Eles começaram a tirar os tijolos para atravessar. Jeremias, inclusive, ele denuncia isso, e ele fala de sacerdotes espertinhos, né? Que conseguiram fazer buraco e estavam fugindo. Mas os edomitas gritavam para os caldeus: tenham fugido! E aí eles caguetavam, né? X9, como que é? Então eles falavam: tenham fugido! E aí os caldeus iam lá, ou atiravam as flechas, ou os agentes que estavam ali embaixo mesmo, eles prendiam as pessoas. Então eles espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar nas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. Versículo 19. Os nossos perseguidores, os caldeus, foram mais ligeiros do que as aves do céu sobre os montes, nos perseguiram. No deserto nos armaram ciladas. Não tinha como fugir. Se algum deles escapasse igual um rato escapa do cerco, eles conseguiam pegar no deserto, conseguiam pegar nos montes. Eles eram muito rápidos, como as aves de rapina, né? Eles conseguiam pegar esses ratos fujões, os judeus. Meus irmãos, você não vai conseguir encontrar aqui nenhuma vez Satanás, tá bom? É Deus. Deus que armou toda essa situação do povo. É como se Deus tivesse colocado um caldeirão, cortado a carne em cubinhos e jogado a carne ali dentro do caldeirão. E agora ele acendeu o fogo. E agora começou a ferver. Deus vai fazer isso um dia também, como Ezequiel fala dessa figura do caldeirão. Deus vai fazer um dia. Eu acho que as carnes já estão cortadas em cubinhos. A água já está lá, a carne já está boiando ali. Um dia Deus vai ligar esse fogo. E aí o mundo vai ser fervido. Algumas pessoas não acreditam nisso, mas isso já era previsto também. O apóstolo Pedro, ele diz que alguns julgam demorada a vinda do Senhor, a ira, o julgamento do Senhor. Mas não faça isso, como alguns julgam demorado. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Mas se está demorando, é porque Deus é longânimo. Deus quer que mais pessoas saiam desse caldeirão, que logo vai começar a ferver. Nós vamos resgatar pessoas, pela graça do Senhor Jesus Cristo, tirando as pessoas desse fervor, desse ardor, no mau sentido, de julgamento. Você pode ser grandemente usado pelo Senhor. Quanto aos judeus de Judá, não há mais esperança para eles de que eles saiam dessa situação, exceto que alguns vão morrer e outros serão levados cativos. Versículo 20. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles.
Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Um versículo um pouco difícil, vamos tentar explicar aqui. Quem é o fôlego da sua vida? Quem te faz respirar? Quem te dá segurança? O fôlego da vida deles, o ungido do Senhor, não era o Messias, tá? Era o rei Zedequias. O fôlego da vida de Judá era Zedequias. Ele era o ungido do Senhor, porque os reis eram ungidos pelo Senhor. Só que o que aconteceu com o fôlego da vida deles? Foi preso nos forges e nos alforjes, teve os olhos vazados, inclusive, arrancaram os olhos de Zedequias. Essa era a segurança deles. Zedequias que falou: não, podem ficar tranquilos, tudo sob controle. Agora o nosso fôlego se foi. Nós falávamos assim sobre Zedequias: nós vamos ficar debaixo da sombra dele e nós vamos viver e sobreviver a qualquer ataque de qualquer nação. Mas Zedequias não pôde dar segurança nem para ele próprio, que dirá para o povo. Então, meus irmãos, para onde você olhar, você vê um povo desesperado, um povo sem chance alguma. Essa é a situação também de pessoas que desafiaram o Senhor, pessoas que desobedeceram, pessoas que não acreditavam no juízo de Deus, sejam incrédulos ou sejam também crentes que não acreditam que Deus disciplina, que Deus pode trazer um peso por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da indiferença também à palavra dele. Por isso você precisa ficar sempre juntinho ao Senhor. Como é que você faz isso? Leia a Bíblia todos os dias. Ore ao Senhor todos os dias. Pratique as obras de justiça. Ande conforme o Senhor quer. Ame aos irmãos. Perdoe aos irmãos. Faça o bem às pessoas. Isso aqui não é pensamento positivo, não, tá? Isso aqui é: ande como um discípulo de Cristo Jesus. Pareça-se cada vez mais com Cristo Jesus. Tem alguém que está alegre, né? Versículo 21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. Por enquanto, Edom está muito alegre. Chegou o nosso dia, o dia de nós entregarmos os judeus para os caldeus. Aí, quem sabe, vai sobrar para nós, sabe o quê? Essa terra toda. Os caldeus vão particionar, vão dividir essa terra. Eles vão ficar com a maior parte, mas eles vão dar grande parte dessa terra para nós. Nós vamos conseguir. Espera só até você ler o livro de Obadias, que é um livro de um capítulo só. Ali chega a dar dó do que aconteceu com os edomitas. Além de não ganharem nada, eles foram também levados a cativeiro. Com a diferença de que Deus falou que de Edom não ia sobrar nada. Deus acabou com os edomitas da terra. Deus varreu os edomitas da terra. Por isso, as pessoas que pensam que estão seguras fazendo mal, também não estão seguras. E essa é a terra de Uz. Nunca confunda, na Bíblia tem a terra de Ur e a terra de Uz. Ur dos caldeus na Mesopotâmia, né? E Uz é a terra de quem? De Jó. Jó era de Uz. Então ele era mais ao sul ali, do lado de Edom. Então Edom está alegre agora, mas o cálice na Bíblia muitas vezes quer dizer sofrimento. O ira, furor de Deus. O cálice de
Deus vai passar também para Edom. Edom vai beber do cálice, ou seja, dos sofrimentos, e vai ficar bêbada, vai ficar nua, porque Deus vai acabar também com Edom. E o versículo 22, para encerrar: o castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Então notem que ele está falando de dois povos. Ele está falando de Judá, que é a filha de Sião. A filha de Sião é Jerusalém. Então Deus está dizendo de uma maneira inesperada, porque quando você encontra versículos assim, Lamentações, você leva um susto bom. Você fala, estão lamentando, não há esperança, e de repente Deus fala que o sofrimento de Sião é só isso aí, vai acabar. E Deus já promete: o Senhor nunca mais vai te levar para o exílio, não vai ter mais exílio, Deus vai livrar um dia. Mas isso aqui é só daqui 70 anos, né? Mas é uma esperança para os filhos, os netos, de que Deus ainda se lembrou de Judá. Mas quanto a Edom, Deus fala que não. A Edom, Deus descobrirá os pecados. Isso vai ser mais para frente no livro de Obadias, é o relato do que Deus fez com os edomitas. Os edomitas são a terra de Esaú, né? Então, meus irmãos, o que acontece aqui nessa última parte do capítulo 4 é a perda da segurança. Eles perderam a segurança. Interessante que nós pensamos, se o problema são sacerdotes e profetas, será que não resolveria só entregar esses homens para os caldeus? Não. A semelhança do que aconteceu lá no livro de Samuel, né? Quando Davi foi provocado por um tal de Seba, e Seba abusou das mulheres, concubinas, Davi, das concubinas, né? E Davi ficou furioso juntamente com Joabe, que resolveu entrar naquela cidade lá, Abel-Bet-Maata. Ele resolveu entrar ali e destruir a cidade. Só que uma mulher sábia, ela falou lá das muralhas, né? Falou com Joabe: o que vocês estão procurando? Daí Joabe falou que ia destruir a cidade, mas que estava mesmo à procura de um tal de Seba, filho de Bicri. Eu resolvo isso aí para vocês. Foi lá, falou com os homens, falou: olha, vão destruir a cidade por causa do Seba. Rapidinho, cortaram a cabeça de Seba, e ela jogou a cabeça lá para Joabe. Joabe pegou a cabeça do Seba e levou para Davi, para o exército. Sabe o que aconteceu? Resolveu. Aplacou a ira. Foi assim que aquela cidade foi salva. Um morreu, e aí veio a paz para toda a cidade. Às vezes nós pensamos também que o problema da falta de segurança do mundo, e segurança em várias áreas, né, seria só alguma coisa. Alguns são tão ingênuos, mas tão ingênuos, que eles falam: acaba com a televisão. Quem assiste televisão hoje? Alguém ainda assiste televisão aqui? Olha, sério? Eu assisto tudo, jornal, só não Tudo. assisto novela. Pronto. Televisão. Tá lá a televisão. Alguns falavam: não, tira a televisão. Você acha que a sociedade vai resolver? Alguns falam: tira a internet, resolve tudo. Tira as drogas, Meus irmãos, para onde nós olharmos, nós estamos inseguros. Não tem nada que você possa falar assim: vamos purificar esse mundo através disso e daquilo. A sua própria vida.
Ele fala, eu vou deixar de fazer isso, minha vida vai resolver tudo. Não, tem algo dentro de você, uma velha natureza dentro de você, de Adão, que ela te atormenta, ela te persegue. Você precisa ser extirpado, ou seja, ser tirado daquela velha natureza. Isso só vai acontecer na glorificação dos filhos de Deus, quando nós estivermos despidos desse corpo. E aí nós vamos nos revestir da imortalidade. Aí o nosso Deus vai nos purificar completamente. Esse mundo não tem jeito. O problema não é televisão, internet, drogas e um monte de coisa. É tudo isso e muito mais. Mas a essência do mundo é irremediável, não tem remédio. Então precisa-se de uma destruição. E o Senhor vai vir, vai destruir os perversos, vai inaugurar um reino, e esse reino vai ser quase perfeito, mas ainda vai brotar aí umas maldades. Mas no final, até essa maldade vai ser extirpada, aí o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Se quiser chamar isso de céu, pode. Então o nosso Deus, Ele vai purificar essa terra de uma maneira única e completa como nunca foi purificado. Já houve algumas tentativas, não tentativas, mas algumas ações de Deus, como por exemplo, ele espalhou as pessoas na Torre de Babel, mas não purificou nada, a maldade continuou. Antes disso, pelo dilúvio, submergiu a terra no dilúvio, mas a maldade veio e continua. De vez em quando vem uma visitação de Deus. Se a visitação de Deus vem para os incrédulos, o que será? Se a visitação vem para a igreja de Deus, o que será dos incrédulos? Então, de vez em quando o Senhor faz uma limpa, de vez em quando o Senhor, Ele traz alguma disciplina e juízo, mas são só apenas pitadas da ira de Deus. Mas um dia a ira de Deus vem pelo mundo. Então nós cremos nisso. As pessoas que não acreditavam, elas estão numa situação que elas dariam tudo para voltar atrás e não ouvir aqueles falsos profetas. Então você tem a grande oportunidade hoje, de fazer tudo certo, ou mais ou menos tudo certo, confiar no Senhor, depender dEle, e aí está a sua segurança. Mesmo no meio de tanta dificuldade, a sua segurança está no Senhor. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar. Santo Deus, nós temos em Ti o nosso escudo e fortaleza, e nós agradecemos porque temos a segurança da nossa salvação, a segurança da vida eterna, e nós não temos que temer o que o homem faz, porque nós temos a segurança em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, ó Deus. Obrigado porque a Tua palavra nos exorta a confiarmos somente no Senhor, a sabermos que o juízo e disciplina do Senhor vão vir, vão chegar, mas em Cristo Jesus nós estamos seguros. E é no nome dele que nós oramos. Amém.